Em 2024, a CBF faturou 1,5 bilhão de reais, mais do que todos os clubes da Série A juntos. Parece absurdo. O Flamengo, por exemplo, é o clube mais valioso do Brasil, avaliado em 4,9 bilhões de reais, dentro de um mercado que gira 41,3 bilhões por ano. Mas há uma diferença crucial. Enquanto os clubes vivem de valuation e projeções de mercado, a CBF não precisa disso. Lá fora, clubes como o Real Madrid passam da marca de 1 bilhão de euros em receita. E os 20 maiores da Europa juntos somam 11,2 bilhões de euros por temporada. A diferença é que esses gigantes vivem de estádio lotado, venda de camisa e contrato de TV. Aqui no Brasil, a lógica é outra. O negócio mais rentável do futebol não está na chuteira, está no terno. E o caminho até esse poder foi pavimentado por contratos secretos, bastidores de influência, um fenômeno barrado e até uma guerra por causa de uma camisa. Essa é a história da entidade que transformou o futebol brasileiro no negócio mais lucrativo e mais controverso do que qualquer time dentro de campo. Mas antes de entender como a CBF engorda seus cofres, é preciso olhar para os clubes, porque é aí que o jogo começa a ficar sujo. Se você curte entender o jogo por trás do jogo, já se inscreve no canal e comenta aqui embaixo o que você acha desse modelo de negócio da CBF. Assim a gente consegue levar esse conteúdo para mais empreendedores e provocar ainda mais debates. O colapso dos clubes. Em teoria, os clubes brasileiros valem bilhões. Na prática, estão afundados em dívidas. O caso mais emblemático é o Corinthians. A conta já chega a 2,4 bilhões de reais. Só do clube, 1,8 bi. Da Arena, outros 668 milhões de reais. É a soma de uma grandeza esportiva, uma falência anunciada. E o Corinthians não está sozinho. Em 2025, as dívidas dos clubes brasileiros ultrapassaram 12 bilhões de reais. No meio desse cenário surgem contrastes quase surreais. O Cuiabá, discreto e longe dos holofotes, terminou o ano com o segundo maior superávit do país, atrás apenas do Palmeiras. A fotografia é clara. Um futebol que exibe cifras milionárias em contratos e patrocínio, mas que no balanço revela um sistema estruturalmente falido. A entidade sem time. Esse abismo entre clubes e CBF não nasceu ontem. Ele foi sendo cavado década após década. E em 2024 chegou ao ponto mais surreal da história. A Confederação Brasileira de Futebol não tem estádio, não tem torcida, não escala jogador, não paga folha salarial, não vende camisa em loja oficial e mesmo assim fechou 2024 com receita recorde de 1,5 bilhão de reais e um superávit de 107 milhões. Enquanto os clubes sobrevivem de arquibancada, cotas de TV e venda de jogador, a CBF enriquece sem entrar em campo um único minuto. E aqui está o detalhe que transforma a história em enigma. Pela primeira vez, os investimentos da entidade ultrapassaram 1 bilhão de reais. Foram 734 milhões repassados às federações estaduais, um salto de 39% em relação ao ano anterior. No papel, soa como discurso impecável de fomento ao esporte. Mas o que mais chama atenção não é o passado, é o futuro. Para 2025, a previsão é de 2,25 bilhões de reais em receita, com 1,6 bilhão prometido em investimentos no futebol. É quase o dobro do que os clubes mais ricos do país sonham faturar. Ou seja, a CBF não joga, mas joga muito melhor do que qualquer clube. E a única dúvida que não cala continua sendo a mesma. Se não tem torcida, não tem jogo, não tem folha de craque, de onde vem tanto dinheiro? Esse é o verdadeiro mistério da bola. O motor do crescimento. E aí vem a parte mais intrigante. De onde vem tanto dinheiro? No balanço de 2024, a CBF registrou alta de 35% em transmissões, 46% em patrocínios e 23% em bilheteria. E coroou com um contrato histórico, a renovação com a Nike até 2038, avaliada em até 1 bilhão de reais por ano. Para comparar, o patrocínio master do Flamengo, o clube mais popular do país, não passa de 85 milhões de reais anuais. Ou seja, a CBF fecha um único acordo que vale quase 10 vezes o maior contrato do futebol brasileiro. É como se os clubes ainda jogassem a Série B financeira, enquanto a CBF disputa sozinha a Champions League do dinheiro. E não para por aí.
Em 2024, a entidade aplicou 1,3 bilhão de reais em fundos de investimento, um rendimento médio de 12,11%. Na prática, a confederação virou um banco paralelo, tem liquidez livre de 1,9 bilhão de reais e projeta 2,25 bilhões de receita para 2025. Tudo isso sem escalar um jogador, sem vender um ingresso, sem sentir pressão de torcida. Enquanto os clubes brigam por cota de TV, atrasam salário e vendem joia da base para fechar a conta, a CBF empilha contratos, lucros e aplicações. E a pergunta fica cada vez mais incômoda. A quem realmente serve essa máquina de dinheiro? Intriga. Ronaldo versus sistema. E como se o dinheiro não fosse suficiente, ainda há o poder. No fim de 2024, Ronaldo Nazário, o fenômeno, 2 bolas de ouro, bicampeão mundial, dono de clubes na Europa e no Brasil, decidiu disputar a presidência da CBF. A promessa era clara: resgatar o prestígio perdido do futebol brasileiro. Mas o primeiro contato trouxe a realidade nua e crua. O colégio eleitoral da CBF é montado assim: 27 federações estaduais têm 3 votos cada, 20 clubes da Série A, 2 votos cada, e os outros 20 da Série B, apenas 1 voto. Na prática, quem manda são as federações. E quando Ronaldo bateu na porta, 23 das 27 já estavam trancadas. Nem ouvir seus planos eles queriam. Um fenômeno derrotado antes mesmo de entrar em campo. Em março de 2025, ele desistiu e disse quase em tom de resignação: se a maioria com poder acredita que está tudo bem, pouco importa o que eu penso. Só que aí veio a jogada de bastidores. Poucos dias depois, o presidente interino, Edinaldo Rodrigues, puxou uma brecha estatutária e antecipou a eleição em 1 ano. E foi reeleito por aclamação, 141 votos a 0. A primeira reeleição unânime da história da CBF. E o Ronaldo, com ironia fina, resumiu: não é coincidência jamais haver mais de um candidato. O sistema não deixa ninguém entrar. Mas em maio de 2025, uma decisão do STF anulou a reeleição de Edinaldo por vícios no processo. O comando então passou para Samir Chaoud, eleito em agosto, que herdou a polêmica da camisa vermelha e precisou encerrá-la em reunião com a Nike, a camisa vermelha. Se até Ronaldo Fenômeno foi barrado pelo sistema, imagine o que acontece quando o campo de batalha deixa de ser o gramado e passa a ser um pedaço de tecido. Porque no Brasil, não basta controlar contratos e eleições. Aqui, até a cor de uma camisa pode virar guerra de Estado. Em abril de 2025, o Brasil descobriu que o campo de batalha da CBF não era só o dinheiro, era também a cor da camisa. Vazaram imagens de um suposto uniforme vermelho estampado com o logo da Jordan, projetado para a Copa de 2026. O choque foi instantâneo. Romeu Zema encenou seu protesto jogando a peça no chão. Flávio Bolsonaro disparou nas redes. Galvão Bueno foi além, chamou de crime contra a história. E não parou no Brasil. Em abril, o jornal The Guardian estampou a manchete: Outrage in Brazil over Red Jersey Report. O mundo inteiro assistindo a novela brasileira sobre a paleta de cores de uma camisa. O barulho foi tão grande que a própria CBF precisou emitir uma nota oficial. As imagens não são oficiais. O estatuto da entidade exige respeito às cores da bandeira. Mas a novela não terminou aí. Em agosto, já sob o comando do novo presidente, Samir Chaoud, houve reunião com a Nike. O veredito: a produção da camisa vermelha foi interrompida. E Chaoud declarou, em tom solene: não por política, mas porque as cores da seleção são azul, amarelo, verde e branco. E assim devem permanecer. Oficialmente, não por política, mas, na prática, o episódio deixou claro que no Brasil, até um uniforme pode se tornar arma de guerra cultural. E que no meio de contratos bilionários, eleições costuradas e superávites recordes, uma camisa conseguiu incendiar mais do que muitos jogos dentro de campo. Ampliação, o cenário global. Se dentro do Brasil a CBF já parece gigante demais para caber no campo, basta olhar para fora para ver o tamanho real do contraste. Porque quando a gente coloca o futebol brasileiro no mapa global, a comparação é quase inacreditável. O Real Madrid, colosso mundial, faturou mais de 1 bilhão de euros na temporada 23-24. O primeiro clube da história a ultrapassar essa marca. E a previsão para 24-25 já aponta para 1,18 bilhão. Quase 6 bilhões de reais em receita. Logo atrás vem o Manchester City, campeão da Premier League, dono de elenco bilionário e estádio remodelado com 838 milhões de euros.
euros. Em terceiro, o Paris Saint-Germain, com 806 milhões, sustentado pela marca global de Neymar, Messi e Mbappé. Todos eles vivem de estádios lotados, contratos televisivos internacionais e venda de camisas em escala planetária. E aí vem um detalhe surreal. A CBF, que não escala jogador, não tem folha salarial, nem torcida organizada, fechou 2024 com 1,5 bilhão de reais em receita. Convertendo, algo em torno de 270 milhões de euros. Não chega perto do Real Madrid, mas, ainda assim, aparece na mesma conversa de clubes que são impérios esportivos. Na Money League, eles jogam com craques. Aqui o título é decidido no contrato, o ranking bipolar. No ranking esportivo, os clubes suam cada ponto para vencer. No ranking financeiro, quem nem entra em campo é rei. Enquanto o Flamengo precisa de estádio cheio, sócio-torcedor e venda de jogador para chegar a 1,35 bilhão de reais, a CBF superou sozinha com 1,5 bilhão em 2024. De um lado, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, brigando por bilheteria, dívidas e folha salarial. Do outro, a CBF, superávit garantido, contratos bilionários em dólar, eleição unânime e até o poder de transformar a cor de uma camisa em guerra nacional. É o Brasil do futebol em versão distorcida. Quem deveria servir aos clubes hoje lucra mais do que eles. Quem não escala time manda no jogo. No fim, a entidade que nasceu para ser guardiã da bola virou protagonista de um espetáculo em que cada ato traz mais escândalo e menos futebol. A CBF não é só maior que o futebol, é mais polêmica que a seleção. E talvez o maior problema do esporte brasileiro não esteja dentro das quatro linhas, mas fora delas. E no meio de tantas polêmicas, contratos bilionários e disputas políticas, esse caso deixa lições importantes para qualquer empreendedor. Primeiro, a CBF mostra o poder de criar um modelo de negócios independente. Enquanto os clubes dependem de campo, torcida e venda de jogador, a confederação construiu receita diversificada e previsível. A CBF não depende de torcida, não depende de craque, não depende de estádio, depende de contratos de transmissão, de patrocínios gigantes como o da Nike, das bilheterias da seleção e de fundos de investimento que rendem milhões. Com isso, transformou a bola em uma máquina de dinheiro que ninguém consegue parar. Quer ver mais conteúdos como esse, que destrincham o dinheiro e o poder por trás dos negócios? É só clicar aqui nos cards e mergulhar em outros episódios do canal. Até mais!